Será que a imprensa, a gente está desde quarta-feira, a gente, o Sport TV, os jornais, todo mundo que cobre Libertadores, está desde quarta, desde quinta, melhor dizendo, da semana passada, falando dos jogos de volta, tanto para Fluminense e Boca, como para Corinthians e Vasco. Será que a gente esgota o nosso estoque? Porque chega no dia do jogo, eu vi poucas manchetes, vi poucas novidades nas manchetes, pouca coisa nova que os jornais contaram hoje. Por exemplo, ó, o Marca do Rio de Janeiro, ele faz uma capa que também é uma torcida, ó, pedindo para o Redentor dar uma mãozinha, brincando com o cartão postal. E você vai ver agora no giro de manchetes que eu vou chamar, com os jornais do Rio e de São Paulo, que não tem grandes novidades no noticiário quando a gente fala de Libertadores. Então vamos fazer o nosso giro aqui. O primeiro deles é o jogo extra do Rio de Janeiro, também uma convocação, né, a hora da verdade, para Fluminense e para Vasco. Você vê ali o Alexandro e o Rafael Moura, que joga hoje no lugar do Fred. No Globo, o grande passo do Flu, com planos para se tornar internacional. O tricolor precisa eliminar o Boca e ganhar a América. Também não há aí uma grande novidade. Essa manchete, aliás, poderia ser, inclusive, usada em 2008, quando os dois times se enfrentaram. Agora, Corinthians e Vasco, no Estadão. Corinthians joga para repetir 2000. Time conta com o apoio da torcida contra o Vasco no Pacaembu para chegar a uma semifinal, o que não ocorre há 12 anos. Lembrando que naquele ano, na semifinal, o time ficou no meio do caminho contra o Palmeiras. Então o corintiano lê essa manchete também com um olhar dúbio. No ataque, no xadrez vascaíno, é hora do checkmate. O Vasco está pronto para superar o Corinthians com uma jogada mortal e seguir na Libertadores. Para o jornal, o golpe mortal é ter uma defesa sólida, um meio-campo consistente e um ataque oportunista, ou seja, nenhuma novidade. Como é que vocês têm feito na Rádio CBN para arrumar coisa nova para falar de Libertadores, Éboli, a cada dia? Não, é difícil, né? Porque as histórias se repetem, de fato. Ainda mais quando se fala de Fluminense e Boca Juniors, né? Já está virando um filme isso, né? Já está virando um roteiro, esse Fluminense e Boca, rendendo histórias maravilhosas, aquele confronto no Maracanã. Você, logicamente, que não esquece disso. Estava lá também? Perfeito, confirmado. 3-1. Marquei presença. Né, 3-1 Fluminense, com aquele gol do Dodô, e o Fluminense também vivendo o drama, porque sofreu um gol e teve que correr atrás do resultado. E aí eu transporto um pouquinho aquilo que aconteceu naquela ocasião para o que pode acontecer hoje. Para o que pode acontecer hoje. E aí é um problema. O Fluminense, em função dos desfalques, e são 6 desfalques, né, e os mais graves, o Diguinho, o Carlinhos, o Deco e o Fred, o Wellington nem volta, mas volta para o banco. Se o Fluminense vai correr atrás do resultado hoje, ele vai ter sérios problemas. Porque eu acho que ele não tem qualidade para isso, para fazer um placar mais elástico do que o normal. Fazer 3 gols, de repente, no Boca. Se o Boca fizer um gol, o Fluminense tem que fazer 3. Na verdade, é que ele não tem qualidade numa comparação ao rival, né? Pelo equilíbrio que há com o rival. Exato, pelo equilíbrio que há no confronto. O Boca, não estou menosprezando o Boca. Não Sim. estou menosprezando o Boca, mas acho que o Boca é um time normal. Tecnicamente, um time normal. Concordo, mas você não achou um time muito bem treinado, com jogada ensaiada, um time frio e inteligente? Não tem, isso faz parte das características do Boca. O Boca na Libertadores é assim. É um time frio, é um time que sabe jogar fora de casa, mostrou isso no Engenhão contra o próprio Fluminense. É um time que não vai se desesperar diante de qualquer situação de jogo. Tem bons jogadores, tem um maestro no meio de campo que é o Riquelme, e que o Fluminense tem que ter muita atenção com isso. Não pode dar liberdade para o Riquelme. Nem para esse baixinho, ó. Essa jogada é entre Civitanite e Monchi. É. A imprensa argentina diz que só um dos dois joga hoje. A especulação é que Civitanite fique no banco e jogue o Monchi. Com o Santiago Silva. Com o Santiago a volta Silva, do Santiago Silva. o tanque no ataque. Que é um trombador, né? Quer dizer, é um cara que empurra a bola para dentro. É bom pro Boca explorar a jogada diária, explorar um contra-ataque. Ele é um finalizador. Agora, o Fluminense vai ter que driblar os seus desfalques. Para mim, o maior problema hoje do Fluminense não é nem o Boca, é esse número elevado de desfalques. Você não tem um Deco no meio de campo, não tem um Fred no ataque. Isso pode pesar. Pode pesar. Não estou dizendo que o Boca já está garantido por causa disso. E não sei se o Antônio concorda, você está vendo imagens do treino de ontem do Fluminense, você viu ali o Wellington Nem ganhando o colete, porque está liberado para jogar. Mas pergunto a você, meu caro Antônio, eu acho que não é só técnico esse desfalque, né? Porque são 2 jogadores muito experientes, muito frios, né? E você precisa de frieza na hora de decidir uma vaga em Libertadores. Como é que você vê, como torcedor, esses desfalques aí do Deco e do Fred? Eu concordo com vocês, esses desfalques realmente são importantes, né? Ainda mais que o Fluminense tem o placar atrás, o placar adverso, né? Então a presença do Fred e do Deco hoje seria muito importante para dar confiança à torcida e ao time para marcar gols, porque com eles em campo o Fluminense sempre marca gols.
e tem saído vitorioso. Agora, eu acredito muito nos reservas do Fluminense, tem feito bons papéis, né? Falando um pouquinho daí do cinema, tem feito bons papéis nos jogos que estão atuando. Acho que a questão do Diguinho, o Jean está ali com uma boa performance ali. E vamos ver se o He-Man hoje está inspirado para poder marcar os gols que o Fluminense precisa. E quando eu falei que o Wellington nem está liberado para jogar, ele está liberado clinicamente, mas a tendência é que ele fique no banco hoje, pelo menos essa informação que circula. O ataque com Rafael Sobis e Rafael Moura. Exatamente. Olha, o Olé, quando eu falo da falta de criatividade, de todos nós, do Sport TV, dos jornais, para falar um pouco de Libertadores, o Olé também sofreu disso hoje. A manchete do Olé sequer é dedicada para a Libertadores hoje. Canteiro para todos é uma discussão que acontece hoje com as torcidas uniformizadas da Argentina, são os barras do Racing, um problema que, mais uma vez, infelizmente, acontece na Argentina. E lá em cima, ó, bem pequeno ali, Boca vai por 1 ponto ao Brasil, que também não é nenhuma novidade. Você poderia dar essa manchete já na quinta-feira da semana passada, porque o Boca vai joga tendo empate a seu favor. Então, a falta de criatividade e de assunto novo mexeu com todo mundo, tanto no Brasil quanto na Argentina. Mas o Olé está guardando a artilharia para amanhã? Para amanhã, caso o Boca se classifique. Tomara que não aconteça. Vamos agora abrir aspas para Abel Braga antes do confronto decisivo contra o Boca Juniors. Nós estamos preparados. Isso é o que dá mais tranquilidade a um treinador, isso. Nesse momento, até um pouco surpreendente, porque jogamos praticamente essa partida sem 6 jogadores titulares e a gente vê, eu sinto que está preparado e vejo todo o nosso torcedor acreditando na equipe com todos esses problemas. Eu estou desde quinta-feira passada, quando terminou o jogo, no vestiário, dizendo para eles assim, ó, eu acredito. Se acredita, me segue. Se não acredita, pede que fica fora. Além da grande equipe que tem o Boca, é uma equipe muito experiente, muito habituada a esse tipo de situação e normalmente não tem perdão. Normalmente não tem perdão. Acho que ele resumiu bem o histórico do Boca na Libertadores. Quando eu falava da falta de assunto,